Olá, eu me chamo Bruno Franceschini e sou professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Catalão e, como membro do GT de Estudos Discursivos Foucaultianos da Ampol, gostaria de apresentar os modos pelos quais fazemos ciência em nossa área. De início, é importante destacar a criação do GT em 2018, após anos de extensas pesquisas na área de letras e linguística, por docentes de diferentes instituições brasileiras que se dedicam aos estudos, aos escritos de Michel Foucault, para pensá-lo no seio dos estudos linguísticos e, principalmente, na análise do discurso. Assim, a produtividade dos estudos discursivos Foucaultianos, especialmente, ancora-se na elaboração de ações que compreendam atividades relacionadas à compreensão de questões sociais em diferentes esferas, quais sejam em escolas, em indústrias, em hospitais, por exemplo, para que se possa ouvir os modos pelos quais os sujeitos que circulam nessas instituições falam. Há também a possibilidade de se utilizar desse instrumental teórico-metodológico para se trabalhar com textos literários, jornalísticos e midiáticos, também para a apreensão do que se diz em determinada época e momento histórico. Para tanto, é preciso um trabalho que mobilize questões de leitura e de interpretação daquilo que é dito. Neste gesto de leitura é quando se atenta à importância da historicidade e interpretação dos discursos, considerando a mobilização de questões de memória ao que se analisa, como, por exemplo, para compreender o porquê de um sujeito enunciar X ou Y, ou, melhor ainda, em uma entrevista, por exemplo, sobre questões de gênero, depreender qual é a rede de memória e os regimes de saber e de verdade para o entendimento de como o sujeito diz o que diz quando enuncia orientação ou opção sexual. Nesse interim, ao se filiar a um ou outro modo de dizer, descreve-se a posição de onde esse sujeito fala, e é também um modo de rememorar uma questão muito conhecida colocada por Michel Foucault: por que o enunciado e não outro em seu lugar? No movimento de leitura e de interpretação dos discursos em meio à historicidade, observa-se como o lugar de onde os sujeitos falam e os sujeitos leitores se encontram para a produção dos sentidos, haja vista as relações de saber-poder estabelecidas e que constituem os espaços de memória desses sujeitos, orientando-os, ainda que pela cisão inconsciente, à adoção de uma posição e não de outra. As práticas de leitura em perspectiva discursiva possibilitam o aprimoramento das técnicas de compreensão e de interpretação de textos pela proficiência em desvelar os sentidos dos textos por meio dos movimentos de leitura, tanto aquilo que está materializado em um enunciado. Assim, uma das principais contribuições dos estudos discursivos Foucaultianos está no campo do trabalho da linguagem como uma prática social, em que se pode apreender a produção de sentidos e como os sujeitos se constituem em nossa sociedade. Dito isso, pensando com Foucault, finalizo esta breve exposição sinalizando como essa entrada teórica ela pode servir de instrumento ao trabalho de leitura e de interpretação para o desvelamento da opacidade da linguagem. Porque, como nos ensina o autor, é esse mais que é preciso fazer e que é preciso descrever.